Vamos falar de santos? Então, quem inventou esse assunto de ser santo? Foi o nosso querido Jesus, né? Quando ele convidou os apóstolos a serem santos. Então, sede santos como eu sou santo e o meu Pai que está no céu. Então, Jesus, ele é o santo dos santos, mas a verdade é que ele está nos convidando ao caminho de santidade também. E muitas pessoas que pisaram aqui na terra conseguiram percorrer esse caminho de santidade após a conversão. Então, muitos dos que a gente considera santo hoje, eles não foram a vida toda. Eles tiveram uma vida tortuosa também. Mas a partir do momento que eles tiveram uma experiência com Jesus, eles se tornaram santos. Então esse é um ponto, tá? A igreja considera santo a pessoa que ela completou alguns requisitos, né? Tem os hábitos de vida, tem a forma que ela proclamava a palavra, até milagres que ela possa ter realizado. Aí tu se pergunta, mas pessoas realizam milagres? Olha, Jesus enviou os apóstolos enquanto ele mesmo estava na terra para fazer sinais, milagres, espantar demônios, tudo em nome dele. E a partir do Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, os apóstolos também continuaram fazendo milagres em nome de Jesus. Inclusive Pedro teve uma das situações lá onde ele passava, as pessoas tentavam tocar a sombra dele para receber os milagres dele. Então, isso é uma sucessão apostólica. Os santos, sim, em nome de Jesus, podem realizar milagres, assim como tem padres e pastores que conseguem realizar milagres em nome de Jesus. Então, a gente nunca sabe quem que Deus vai usar para fazer um sinal, para operar algo maravilhoso na vida de alguém, né? Pode ser tu, pode ser eu. Um dia ele vai usar quem ele quiser. Isso é a soberania dele que vai decidir. Outra coisa, na Bíblia, Jesus diz que quando a gente morrer, nós vamos ser como anjos. E o salmista diz assim: Deus, envia anjos a meu favor. Então, essa história de pedir intercessão dos santos não está errada. A gente pode pedir para os santos intercederem por nós. O que é intercessão? É pedir para alguém orar por mim. Então, por exemplo, liga para a mãe, liga para mim que eu vou abrir um exame aqui, eu tô nervosa. Ora para mim que eu vou abrir um exame, eu tô nervosa. Então, a tua mãe está intercedendo por ti. Liga para um amigo, eu tenho uma prova para fazer, tu pode rezar por mim? Então, isso é pedir para o teu amigo interceder por ti. E a gente crê que os santos intercedem por nós. Eles oram por nós para Deus. E isso é bíblico também. Em Apocalipse está escrito que a oração dos santos, ela sobe como uma fumaça de incenso até o trono de Deus. Então, isso é bíblico. Eles estão lá, a oração deles está subindo. Né? Então, não é problema a gente pedir intercessão dos santos. Não é preciso, né? Porque a gente tem acesso direto a Jesus. Inclusive, quando a gente tem a nossa conversão, a gente faz o nosso batismo, a gente tem o Espírito Santo nos acompanhando. Então, é o tete a tete direto ali. Então, não é necessário orar para os santos, mas não é proibido. As imagens. Vamos falar das imagens dos santos? Então, assim, ó, Deus, ele se irava contra a idolatria. Isso é verdade, né? Agora, o que é idolatria? Idolatria é tudo que te afasta de Deus e não o que te aproxima de Deus. Te afasta de Deus, não só te afasta de Deus, mas te faz adorar outra coisa que não seja Deus. Porém, não tem como tu olhar para uma imagem de São Francisco de Assis, por exemplo, e não lembrar que ele entregou a vida dele por Jesus. Não tem como tu olhar uma imagem de Maria e esquecer que ela gerou Jesus. Então, as imagens, se elas te remetem a Cristo, elas não são idolatria. Mas tem gente que faz adoração a santo. Aí é errado. Quanta gente faz coisas erradas? Quantos pais fazem coisas erradas com os filhos? Isso é condenar a paternidade? Não, aquela pessoa está fazendo errado, ela tem um entendimento raso do que é o contato com os santos.
Então a gente tem que pensar isso, não é porque tem gente que faz errado, é que a igreja está toda condenada por causa disso. A nossa missão das pessoas que têm entendimento, que têm estudo, que já têm uma caminhada, é desenrolar essas informações. Inclusive, se a gente vê que alguém está fazendo errado, a gente pode, com todo amor e carinho, e tentar explicar, né? Porque a nossa missão, na verdade, na Terra é ide e anunciai o Evangelho. Não é para ficar brigando entre irmãos. E a gente perde um tempão como cristão se explicando por que faz isso, por que faz aquilo, por que uma igreja faz isso, por que outra igreja faz aquilo, sabe? Então, a gente devia perder menos tempo com isso. Essa aqui é a verdade, né? Sabe qual que é a maior missão do diabo? É destruir a comunhão, né? Destruir a igreja para destruir a comunhão. Porque na comunhão a gente senta à mesa com Jesus. E foi isso que o diabo fez no Éden, né? Quando ele fez com que Adão e Eva se perdessem no pecado, aquela comunhão que eles tinham com Deus, eles perderam. Então, é isso que o diabo quer fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais. Outra coisa, os santos, eles não são figuras mitológicas, gente. Tem uma estudada na vida dos santos. São pessoas, assim, ó, com uma trajetória admirável. Será que tu iríamos conseguir seguir a fé que eles seguiram? Será que a gente não ia negar nossa fé em algum momento? Por exemplo, São Francisco de Assis, que o pai dele prendeu ele numa jaula dentro de casa. A mãe dele alimentava ele escondido. Será que a gente não negaria a nossa fé, vivendo coisas que os santos viveram? Então, são pessoas que merecem a nossa admiração. Merecem que a gente siga os exemplos delas. Outra coisa sobre as imagens é que elas surgiram, sim, em uma cultura onde tinha muitas imagens. Porém, as pessoas naquela época eram iletradas. A Bíblia não era traduzida. As missas eram em latim. Então, por isso que as orações foram criadas, por isso que as imagens foram colocadas, para que as pessoas pudessem visualmente começar a entender como é que é o caminho de santidade. Com a audição, ouvindo as orações repetidas, né? Como se fôssemos bebês na fé. É assim que Deus cuida da gente, como se a gente fosse criança na fé. E conforme a gente vai evoluindo, amadurecendo, tanto emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, vai nos sendo revelado uma conexão mais íntima com Deus, né? Então, só para tentar deixar um pouco mais claro esse assunto de santos, né, que não é nada demonizado por Deus. Deus não considera isso uma idolatria. Quem está idolatrando está fazendo errado, não representa a igreja, mas com todo amor a gente pode orientar essas pessoas, né? Então, é isso. Acho que tem tanta coisa ruim, tanta pessoa disseminando informação ruim, as pessoas estão com raiva umas das outras. E isso é muito pior do que tu sentar e pedir uma intercessão para um santo, sabe? Então, eu acho que fica aqui a mensagem. Vamos cuidar da comunhão, como se fosse o bem mais precioso que a gente tem, porque Jesus preparou um banquete para nós e Ele está à mesa nos esperando e a gente pode sentar e ceiar junto com Ele. É isso. Beijão.